Vamos seguir com a nossa mega revisão, a mais completa, né? Com certeza. Esse é um grande presente meu para vocês que fizeram comigo o curso ponto a ponto, TRT11, TRT24. A caminhada foi árdua, né? Foi lá cumprida. Fizemos um curso completar. Se você que não fez o curso comigo, não tem nenhum problema, mas me segue nas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho. Essa revisão é para vocês. É o nosso balanço final, né? Não é um curso, não tem como a gente detalhar tudo, claro. Mas pincelar, o que é mais importante, vale muito a pena. Vale muito a pena. É o checklist final. Acho isso super válido. Pode acreditar. Vamos falar um pouquinho sobre reclamação trabalhista. O que pode aparecer em prova sobre reclamação trabalhista? Primeira coisa, a nossa reclamação trabalhista é a petição inicial. Então, a petição inicial que você vê lá no processo civil, aqui ela leva o nome de reclamação trabalhista. Nosso processo é um processo autônomo, então nós temos, óbvio, nomenclaturas próprias. E o rompimento da inércia do poder jurisdicional, do judiciário, vai ocorrer aí com a nossa reclamação trabalhista. Muito bem. O autor aqui leva o nome de reclamante, você já sabe, e o nosso réu leva o nome de reclamado. Quem pode ajuizar a reclamação trabalhista? O ajuizamento da reclamação trabalhista, ele pode ser feito pessoalmente pelas próprias partes. Nós sabemos que o princípio do ius postulandi, artigo 791 da CLT, ele vigora no processo de trabalho. Então, tanto o reclamante quanto o reclamado podem postular sem advogados e acompanhar suas reclamações até o final. A CLT fala isso e a súmula 425 do TST limita esse ius postulandi. Muito bem. Pessoalmente, não pelas partes, fica sendo a regra, ou por seus representantes, pelos advogados, e ainda pelos próprios sindicatos. Então, o ajuizamento da reclamação trabalhista pode ocorrer via de regra pelas partes e os postulantes, pelos seus representantes, que são os advogados, ou lá pelos sindicatos, sem nenhum problema. A reclamação trabalhista, nossa petição inicial, ela pode ser escrita ou verbal. Parou. Princípio da oralidade, princípio da informalidade, escrita ou verbal. Nós temos apenas, isso é o artigo 840 da CLT, anota aí, 840. Nós temos apenas as exceções, melhor dizendo, quando envolver um dissídio coletivo e o inquérito. Lembra do inquérito para apuração de falta grave? Pois é, o dissídio coletivo e esse inquérito, que vão ter natureza de petição inicial, devem ser necessariamente escritos. Então, deixa eu ver se eu entendi. A reclamação trabalhista pode ser ajuizada de forma verbal ou escrita, salvo se for um dissídio coletivo ou inquérito para apuração de falta grave, que tem que ser obrigatoriamente escrito. É isso aí. Muito bem. É bom que vocês conheçam os requisitos da reclamação trabalhista previsto no artigo 840, parágrafo 1º da CLT. A nossa reclamação trabalhista tem que ter quais requisitos? Olha lá. O primeiro, a designação do juízo, que é a vara ou o juiz de direito, qualificação das partes, qualificação do reclamante e do reclamado, uma breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio. O que mais? O pedido, cadê você? Pedido está aí, o pedido, a data, a assinatura do reclamante ou de seu representante. Então, aí estão os pedidos. Vamos voltar aqui, ó, para a gente fixar bem. Designação do juízo, vara ou juiz de direito, quando não tem vara ou trabalho na localidade, qualificação das partes, uma breve exposição dos fatos que resulte o dissídio, o pedido, a assinatura do reclamante ou de seu representante e, por fim, a assinatura do... Já falamos, né? Pulei a data, a assinatura do reclamante ou de seu representante. O que não é requisito da reclamação trabalhista? Não é requisito. O quê? Os fundamentos legais, não tem que fundamentar nada, pedido de citação, produção de provas e valor da causa. Não estão no artigo 840, parágrafo 1º da CLT. Os pedidos de fundamentação legal, pedido de citação, a nossa aqui é a notificação, produção de provas e o valor da causa. Ok, pessoal? A gente tem que aprender a estudar para uma prova, mesmo sabendo que na prática é diferente. Nós sabemos que todas as petições iniciais vão ter isso tudo. Tudo bem.
mas vamos ficar pensando em prova, pensando na prova da FCC em especial. Primeira observação aqui. Protocolada a reclamação trabalhista, o advogado já é informado neste momento para qual vara do trabalho o processo foi distribuído e também a data e a hora da sua audiência. Essa é a observação número 1. OBS 2. Todas as provas, eu disse todas as provas, serão produzidas em audiência. Artigo 845 da CLT. Todas as provas serão produzidas em audiência, mas nada impede que o advogado junte documentos antecipadamente. Claro, na petição inicial, na reclamação trabalhista, vão lá os documentos do reclamante. Na contestação, vão os documentos do reclamado. A gente sabe disso. Isso é praxe. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Outro detalhe importante. Não há despacho saneador no processo do trabalho. Não há despacho saneador no processo de trabalho em regra, como tem o artigo 334 do CPC. Aqui é automático. Você ajuiza a reclamação trabalhista, né, foi lá e apresentou. O servidor, em 48 horas, manda a segunda via para o reclamado, que é a notificação, para que o reclamado compareça a uma audiência. O papo aqui é uma linha reta, é muito tranquilo. A citação no processo de trabalho, isso é interessante, anota aí, é um ato meramente ordinatório. A nossa citação aqui ela leva o nome de notificação e ela é um ato meramente ordinatório, tá? Praticado pelo próprio servidor no prazo de 48 horas, artigo 841 da CLT. Ajuizou a reclamação trabalhista, o servidor em 48 horas manda a segunda via, a notificação para o reclamado comparecer à audiência. Beleza? Então, por hora, eu não quero que vocês surtem com nada. Valor da causa, vou chamar atenção a ele só, tá? Ele não é requisito da nossa petição inicial, da reclamação trabalhista. Não, não é. Valor da causa não é requisito da petição inicial trabalhista. Ok. Acontece, coloca aí, que o artigo 3º, inciso 4, da Instrução Normativa número 39 de 2016, permite a aplicabilidade do artigo 292, inciso 5 do CPC, que é o valor pretendido na ação indenizatória, inclusive fundada em dano moral. Pera lá. Se a Instrução Normativa 39 de 2016 permite, postula aí, o valor da causa na ação indenizatória ou, principalmente, danos morais, a gente começa a fazer a seguinte tradução. Vai ser obrigatório o valor da causa para todas as demandas. Né? Mas tudo bem. Eu não quero que você sofra. Não quero que você sofra. Eu quero que você saiba o seguinte. Para a sua prova objetiva, copiou e colou, a FCC ainda faz isso, o artigo 840, parágrafo 1º da CLT, não traz o valor da causa como requisito da nossa reclamação trabalhista. Mas é claro que tem que ter. Inclusive, o valor da causa aqui vai fixar rito, procedimento, ordinário, sumário ou sumaríssimo. Tranquilo? Vamos seguir. Bom, a reclamação trabalhista pode ser verbal. O artigo 840, parágrafo 2º, fala isso, ela pode ser verbal. Se a reclamação trabalhista for verbal, ela será distribuída antes da sua redução a termo. Então, primeiro eu vou distribuir, depois eu vou reduzir a minha petição a termo. É assim que funciona. Então, o reclamante apresenta a sua reclamação trabalhista verbal lá para o distribuidor. O distribuidor vai falar, ó, sua reclamação caiu na 5ª vara do trabalho. Então, feita a reclamação verbal, o reclamante terá o prazo de 5 dias, salvo motivo justificado, para comparecer à Secretaria da Vara do Trabalho para reduzir a reclamação trabalhista verbal a termo. Ela não fica verbal ad eterno, ela começou verbal, mas o reclamante vai ter o prazo de 5 dias para comparecer à Secretaria da Vara do Trabalho para reduzir a reclamação trabalhista verbal a termo. Esse é o papo. Esse é o mega papo. Tem que fazer isso. Ok? Se não comparecer no prazo de 5 dias à secretaria para reduzir a reclamação trabalhista verbal a termo, vai incorrer na perempção temporária ou, para quem prefere,
perempção provisória. Ficará o reclamante impedido, pelo prazo de 6 meses, de ajuizar uma nova reclamação trabalhista. Tá? Tranquilo? E detalhe, ficará impedido pelo prazo de 6 meses de ajuizar nova reclamação trabalhista sem prejuízo da fluência do prazo prescricional. Não vai interromper, não vai suspender prescrição, nada disso. Sem prejuízo aí da fluência normal do prazo prescricional. Fechado? Tranquilo? Essa é a perempção temporária ou provisória. Só para você lembrar aqui, nós temos uma outra hipótese prevista no artigo 732 da CLT, quando o reclamante der causa a 2 arquivamentos seguidos. Petição inicial escrita. Reclamante não foi para audiência, arquivou. Entrou no dia seguinte contra ação. Não vou de novo, arquivou. Agora sim. Dei causa a 2 arquivamentos seguidos. Pessoal, um arquivamento, uma desistência. Desistência não é arquivamento. Posso entrar pela terceira? Posso. São 2 arquivamentos seguidos. Primeiro arquivou, segundo eu fui desistir. Posso entrar pela terceira vez? Posso. A lei fala, o que vai gerar perempção temporária ou provisória são 2 arquivamentos seguidos. Hoje não quero ir na audiência. Não tô afim. Arquivou. Amanhã entro de novo com a ação. Tô brincando com o judiciário, né? Não vou de novo na audiência, não. Arquivou novamente. Se eu dei causa a 2 arquivamentos seguidos, eu vou sofrer a penalidade da perempção provisória. Vou ficar impedido de ajuizar uma nova reclamação trabalhista, lógico, contra o mesmo reclamado, os mesmos pedidos, pelo prazo de 6 meses. Então, a perempção provisória na reclamação trabalhista verbal basta uma única vez. Olha que pegadinha interessante, né? Se eu não comparecer uma única vez à Secretaria da Vara ao Trabalho para reduzir a reclamação verbal a termo, eu já vou sofrer a perempção provisória. Já na reclamação trabalhista escrita, eu vou dar causa a 2 arquivamentos seguidos. Atente-se bem a isso. Beleza? Bem interessante. Quem sabe, né? Não apareça aí em prova. Vamos falar agora sobre a audiência no processo trabalho. Audiência, coloca aí no seu caderno, vocês gostam de colocar aí o título, né? Audiência. A audiência é um ato solene, é um ato formal. Aliás, quase tudo que ocorre no processo de trabalho acontece nesse ato processual, que é a audiência. Na audiência, nós temos o comparecimento das partes, advogados, dos auxiliares do juízo e, claro, do próprio juiz, claro. Na audiência, o juiz propõe inicialmente a conciliação. Esse é o primeiro ato. Aberta a audiência, o juiz propõe a conciliação. Existe a possibilidade de acordo? Não. Então, nesse caso, o reclamado apresentará a sua defesa. A via de regra, a contestação, que pode ser por escrito ou pode ser oral. Se for verbal, se for oral, ocorre no prazo de 20 minutos. Atente-se bem a isso também. É o artigo 847 da CLT. Bom, se a parte não comparece, a ausência do reclamado vai acarretar a revelia. Se o reclamado não comparece, ou não compareceu, não contestou, não fez nada, isso vai gerar a revelia. A produção de provas acontece na audiência, mesmo que não requeridas, esse é o trâmite formal. Depois segue a instrução probatória, vem as razões finais e, por fim, o juiz profere a sentença. Quais são as grandes características de uma audiência no processo de trabalho? Isso cai em prova. Primeiro, é a publicidade. A audiência ocorre de portas abertas. Mas estava fechado, o pessoal pergunta isso na graduação. Estava fechado, vai lá e abre, porque portas abertas é o modo de falar. Então, publicidade das audiências. Elas acontecem em dias úteis, das 8 às 18 horas. A audiência ocorre em dias úteis, das 8 às 18 horas. Duração máxima de uma audiência, 5 horas, salvo se houver matéria urgente. Então, duração máxima de uma audiência, 5 horas, salvo se houver matéria urgente. Aí, claro, poderia ultrapassar essas 5 horas. Muito bem. Existem algumas situações especiais que podem ocorrer, claro, que eu redesigne o local da audiência. Sim, em regra, a audiência acontece na vara do trabalho, mas pode ser que tenha uma chuva, uma enchente, o que for, então seja possível redesignar o local da audiência. Essas comunicações têm que ocorrer por edital, claro, com antecedência mínima de 24 horas. Isso é interessante se observar também. Bom,
Nada impede, o juiz é o diretor do processo, que o juiz realize audiências extraordinárias para esclarecer alguns fatos e tal. Isso é possível. Tribunal não tem audiência. Em um tribunal nós temos sessões. As sessões nos tribunais ocorrem das 14 às 17 horas. Então, sessões nos tribunais ocorrem das 14 às 17 horas, podendo ser prorrogadas tranquilamente pelo presidente em caso de necessidade. As partes podem se atrasar para a audiência? O que você acha? Claro que não. Só quem pode se atrasar para a audiência é o juiz. Não é isso? Sim. Mas tem uma tolerância, não tem? Tem. O atraso do juiz, atenção, artigo 815, parágrafo único da nossa CLT, é uma tolerância de 15 minutos. Mas cuidado, tolerância de 15 minutos para comparecimento do magistrado ao local da audiência. É a famosa abertura de pauta. O pessoal confunde isso. Ah, tem uma audiência 8 horas, a minha 8h15. Beleza. Começou de 8 horas. Já deu 8h16, 8h17, 8h20, não chamam a minha, vou embora. Isso não existe, pessoal. Isso não existe. A sua pode começar 10 horas da manhã, não importa. A tolerância do atraso de 15 minutos para o juiz é para abertura dos trabalhos, começar as audiências. Se o juiz não comparecer no prazo de 15 minutos para iniciar as audiências, você pode se dirigir à Secretaria da Vara, e aí vai constar isso no livro, em ata, bonitinho, e você pode se retirar. É o que fala a lei, quero ver fazer isso na prática, né? Mas, enfim, então, ao atraso do juiz na audiência, uma tolerância de 15 minutos para comparecimento do magistrado ao local da audiência. Não é para atraso na sua audiência, não é isso, tá? Cuidado com esse detalhe. Bom, então parte não se atrasa, não esqueçam da OJ 245 da SDI 1 do TST. Parte não se atrasa, parte não pode se atrasar. Deixa eu ver se eu acho o OJ aqui. Parte, na verdade, tem que chegar mais cedo, mais cedo. Olha lá, OJ está aqui, ó, gosto de colocar para vocês. 245 da SDI 1 do TST. Inexiste previsão legal tolerando atraso no horário de comparecimento da parte à audiência. Ok? Ok, Renzete. Muito bem. Como nós falamos, no artigo 849 da CLT, você pode observar isso, que o próprio legislador, olha lá, ele determinou audiência contínua, audiência una. Olha lá, a audiência de julgamento será contínua. Mas se não for, esse mais matou, se não for possível por motivo de força maior, tudo é força maior, excesso de trabalho na vara é força maior, concluir no mesmo dia, o juiz ou presidente marcará a sua continuação para a primeira desimpedida independentemente de nova notificação. Então aí abriu-se aí um leque do que pode ocorrer. Então, regra audiência una, audiência única. Se não for possível, motivo de força maior, faz tudo no mesmo dia, permitiu-se aí o fracionamento. E se eu fracionar, eu vou ter 3 audiências. Toma nota que isso vale a pena. Se fracionar, eu vou ter a audiência, aqui ó, a audiência inaugural, ou de conciliação, a audiência de instrução, ou em prosseguimento, e por fim, a audiência de julgamento. Na verdade, não é audiência nenhuma. Essa aqui é só onde o juiz profere lá a sua sentença. Então, se fracionar, é isso aí. Audiência inaugural de conciliação, audiência de instrução em prosseguimento e audiência de julgamento. Ok? Muito bem. Um papo interessante em relação ao comparecimento na audiência. Ok? Quem comparece à audiência, pessoal? Reclamante e reclamado comparecem à audiência independentemente do seu representante. É a regra. Vou repetir. Reclamante e reclamado comparecem à audiência independentemente do seu representante. É a regra. E os postulantes no processo de trabalho. Muito bem.
Se eu estiver diante de uma reclamatória plurima, parou, Renzetti já me ensinou. Reclamatória plurima é quando eu tenho um litisconsórcio ativo, mais de um reclamante. Se eu tiver uma reclamatória plurima ou se eu estiver diante de uma ação de cumprimento, as partes serão representadas pelo sindicato, tranquilamente. Ok? Fechado. Representação processual. Aí é importante também. Se o empregador não puder comparecer, se o reclamado não puder comparecer, ele pede para comparecer um gerente ou qualquer outro preposto. Um gerente ou qualquer outro preposto, mas que tenha conhecimento dos fatos. Ter conhecimento dos fatos não é ter presenciado os fatos, mas não pode falar, não sei, nunca vi. Não, tem que ter o conhecimento do que aconteceu. Conhecimento dos fatos, alguém me contou, vale. Não presenciou, mas conhece os fatos. Então, veja lá. Então, se o reclamado não puder comparecer, ele pode determinar que vá um gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento dos fatos. Beleza? E as declarações do gerente, do preposto, vão lá obrigar o proponente. Então, se o preposto fizer um acordo de R$1 milhão em parcela única, o reclamado vai pagar R$1 milhão em parcela única. Ó, cuidado com quem você escolhe para ser preposto. Preposto tem que ser empregado do reclamado? Aí você responde assim, em regra sim. Preposto tem que ser empregado do reclamado. Essa é a regra. Muito bem. Para o TST, segundo esse TST, o preposto em regra deve ser empregado do reclamado, salvo se eu estiver diante de reclamatória que envolva empregador doméstico ou micro e pequeno empresário. Empregador doméstico é a pessoa, a família, qualquer um pode ir para audiência, e micro ou pequeno empresário, que na prática vai o contador para audiência. Então, neste caso, a súmula 377 do TST não vai exigir que seja empregado do reclamado. Então, vamos lá. Preposto tem que ser empregado do reclamado? Sim, essa é a regra. Salvo se a reclamatória versar sobre empregador doméstico ou micro ou pequeno empresário. Súmula 377, olha lá aí do TST. Exceto contra a reclamação de empregado doméstico ou contra micro ou pequeno empresário, o preposto deve, olha lá, deve, ordem, ser necessariamente empregado do reclamado. Aí está. Não esquece que pessoa jurídica de direito público não precisa de preposto. Pessoa jurídica de direito público não precisa de preposto. Cabe ao respectivo procurador a sua representação em juízo, tá? Não esquece disso. Advogado e preposto, eu posso acumular as funções? Não. Ou eu sou advogado ou eu sou preposto. Não posso ser os dois. Não tem como. O empregado tem que comparecer pessoalmente, não tem? Tem. Se o empregado não puder comparecer diante de uma doença, né, doença ou outro motivo poderoso ou ponderoso, ele pode fazer-se representar em audiência por outro empregado que pertença à mesma profissão ou pelo seu sindicato. Para. Outro empregado da mesma empresa? Não. O legislador não fez essa exigência. Falou outro empregado da mesma profissão. Então, se na reclamação trabalhista configurar um engenheiro e ele está doente ou não pode comparecer por um motivo poderoso ou ponderoso, ele entra em contato com outro engenheiro, não necessariamente da mesma empresa, não precisa, e pede. Vai na audiência e fala para o juiz que eu estou doente? Vai lá para o juiz e fala que é um motivo poderoso ou ponderoso? Não posso ir. Então, o empregado pede que o sindicato, compareça. Então, ou do empregado ou sindicato. Vão lá desistir? Vão lá fazer um acordo, Renzetti? Não. Vão apenas dar um recado para o juiz que o reclamante não pode comparecer porque está doente. Só vão fazer, de fato, isso. É só mesmo dar esse recado para, assim, evitar o arquivamento. Pois bem, ausência das partes. Se o reclamante não comparece à audiência, arquivamento. Artigo 844 da CLT. Muito bem. Arquivamento, então isso dá direito a uma sentença terminativa. Muito bem. Se tiver o duplo arquivamento, perempção temporária ou perempção provisória. Ok. Reclamado não comparece à audiência, revelia mais a confissão ficta. Presumem verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, pelo reclamante, na petição inicial.
Tranquilo? Agora, cuidado. As consequências pela ausência das partes é a mesma em todas as audiências? Já que você me falou, Renzetti, que pode ocorrer o fracionamento? Não, não é. Depois você vai olhar com muita calma a súmula 9 e a súmula 72 do TST. Atente-se bem a elas. 74, perdão, súmula 9 e 74 do TST. Essas súmulas falam o seguinte, súmula 9. A ausência do reclamante, meu amarelo, quando adiada a instrução, após contestada a ação, parou. Você contesta a ação na audiência inaugural. Então, estou falando aqui da audiência de instrução em prosseguimento. Não importa arquivamento no processo. Então, só vai gerar para o reclamante o arquivamento a sua ausência na audiência inaugural ou de conciliação. Se o reclamante não comparece à audiência de instrução ou em prosseguimento, onde ele vai depor, por exemplo, isso não vai gerar arquivamento. Tá, no gerar arquivamento gera o quê, Renzetti? Gera confissão. Olha a súmula 74 agora. É a súmula 974, conjuga aí. Aplica-se a confissão. A quem? A parte. A quem? A parte. Reclamante ou reclamado, que expressamente intimada com aquela combinação, não comparecerá à audiência em prosseguimento, na qual deveria depor. Então entendi. A ausência do reclamante na audiência inaugural ou de conciliação, arquivamento. A ausência do reclamado na audiência de conciliação ou instrução, revelia e confissão ficta. Isso. A ausência do reclamante ou do reclamado na audiência de instrução e prosseguimento, confissão. Isso aí. Confissão. Não vai ser arquivamento e nem revelia. Beleza? Tranquilo? Muito bem. E se comparecer na hora da audiência advogado, sem preposto, sem reclamado, mas com procuração debaixo do braço? Isso afasta a revelia? Não. Isso não afasta a revelia. Revelia pra gente, embora existam aí algumas divergências, é ausência de parte. Se compareceu o advogado munido de procuração, até levou contestação debaixo do braço, mas não levou o reclamado, não foi preposto, isso não afasta a revelia. O que vai afastar a revelia é se for comprovado por um atestado médico a impossibilidade, atenção, para dificultar, de locomoção do reclamado ou preposto no dia e hora da audiência. Essa vale muito a pena, vamos ler juntos, súmula 122. A reclamada ausente à audiência em que deveria apresentar defesa, ou seja, audiência inaugural de conciliação, é revel, ainda que presente seu advogado munido de procuração, podendo ser ilidida, derrubada, revelia, mediante apresentação de atestado médico, que deverá declarar expressamente, olha aí pessoal, a impossibilidade de locomoção do empregador ou do preposto no dia da audiência. Se eu, empregador ou preposto, não vou para a audiência que eu estou com uma gripe e eu estou me locomovendo até o médico, isso não afasta a revelia. Isso é um desastre, é uma coisa muito séria. Eu estava indo para a audiência e aconteceu um desastre. E isso impossibilitou a minha locomoção. Aí sim, afastaria a revelia. Não esquece da OJ 152 da SDI 1 do TST. Pessoa jurídica de direito público também sujeita-se à revelia no processo do trabalho. Ok? A ausência das partes na audiência de julgamento tem algum efeito? Não gera nenhum efeito. Não é nenhum efeito. Na audiência de julgamento que o juiz profere a sentença, ali é o dia do susto, da publicação da notificação. O dia útil seguinte é o primeiro dia do prazo recursal. Então, se você não comparecer à audiência de julgamento, não gera efeito algum. Ok, pessoal? Com isso a gente fecha a revisão de reclamação trabalhista e de audiência no processo de trabalho e eu volto com mais revisões. Fica me esperando porque trabalho não dá trabalho. Até já!